Eu precisava agradecer, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar. Vou começar com o nosso primeiro caso, que é o 164, tá bom? Então vamos embora lá. Deixa eu colocar aqui. Bora lá. Mônica, que Vamos pessoa? lá. Sim. É, posso começar lendo? Pode começar. Tá bom para me ouvir aí, né? Eu não tinha falado muito ainda, então já testo o microfone também. Então, vamos lá, deixa eu só fechar uma telinha que apareceu aqui bem na frente. Tá bom. Durante uma colestectomia letiva, a equipe cirúrgica percebe que um dos campos estéreis foi indevidamente contaminado. O cirurgião imediatamente decide interromper o procedimento para corrigir o que estava acontecendo. O paciente é um homem de 52 anos, não tem nenhuma comorbidade significativa, estava operando uma coleritíase sintomática e não tinha nada para sinal de colecistite. O procedimento estava transcorrendo sem intercorrência quando ele detectou o problema. Aí mostra aí um paciente para a gente estável, né, 120 com 75 de pressão, frequência normal, sem febre, e com os exames laboratoriais também que nada chama atenção. Ele quer saber, diante desse evento intraoperatório, como que a equipe deve agir, né, de acordo com os princípios de asepsia e antisepsia, diminuindo aí essa transmissão, esse aumento da contaminação. Aí a gente pode ir para a primeira pergunta que tem. Quer saber justamente quais são os fundamentos de asepsia cirúrgica e como a sua aplicação rigorosa vai contribuir para a redução do risco de infecção no perioperatório, para você citar pelo menos 3 medidas essenciais. Aí eu sempre dou uma passada nas outras perguntas para a gente não perder tempo, às vezes repetindo. Em teoria, quando você detecta essa contaminação, quais ações de imediato você vai ter que tomar, para exemplificar e justificar, e as possíveis complicações infecciosas que podem acontecer por conta dessa contaminação. Então, beleza. É, Beth, posso convidar o pessoal a ver se alguém quer participar e contribuir já de alguma forma? Claro, Alguém, sua mão. alguém quer, gente, já tentar falar em relação a esses fundamentos da equipe cirúrgica, igual a gente tem feito todos os dias? Pode ir mandando no chat como que vocês responderiam. Então, assim, isso não é para fazer até uma interface, uma situação hipotética de prova, não, tá? Isso é bem comum. Por N motivos isso pode acontecer durante uma cirurgia ali eletiva do paciente que está estável. Então, assim, não é um paciente que está entrando como urgência, o casinho deixou claro isso, é um paciente estável com uma cirurgia marcada para resolver um problema eletivo, né? Então, assim, não tem um motivo para a gente, tipo, contaminou, mas a gente tem que acabar, o paciente está grave. Não. Então, é para a gente realmente parar e resolver tudo o que está acontecendo. Caiu alguma coisa no campo, esbarrou, tem que resolver, o cirurgião mesmo se contaminou, alguma coisa nesse sentido, como que a gente vai resolver isso? Quando a gente fala de princípios de asepsia, antissepsia, é tudo aquilo que a gente deve fazer para evitar que se tenha contaminação da cirurgia, né? Então, assim, para fazer um raciocínio bem óbvio em relação a isso, a gente vamos começar do começo. Então, assim, até antes da gente se preparar, a gente prepara o paciente. Então, a gente pode tomar cuidado em relação a pele daquele paciente. Então, aquela lavagem com clorexidina 2%, passar realmente a escovinha, pode deixar um tempo ali antes de vir com a solução alcoólica para preparar aquela pele. Isso já é fundamental. Então, em relação ao paciente, é lavagem com clorexidina e colocação de campos. E em relação à proteção pessoal, né? O que a gente precisaria fazer em relação a isso? Entra aqueles cuidados bastante básicos que a gente sempre fala também. Alguém até Doutora, vai falar. Oi, boa noite. boa noite. Doutora, eu coloquei assim, ó, higienização adequada das mãos, o uso correto de barreiras estéreis e a manutenção da extremidade dos instrumentos e materiais. É uma forma de você mostrar que você tem essa noção do cuidado com o paciente e com o ambiente, entendeu? Imagina o seguinte, eles querem saber o fundamento de asepsia e antisepsia de uma forma rigorosa na redução do risco de infecção. Esse risco de infecção pode ter situações inerentes ao paciente? Sim. Inerentes à equipe? Sim. Inerentes ao ambiente em que ele está sendo operado? Sim. Então, a gente tem que mostrar, de acordo com o que a pergunta quer saber da gente, como que todas essas situações podem ser controladas. Então, é realmente, igual eu falei, seguindo o ABC. Assim, primeiro a gente vai higienizar o paciente, preparar a pele. Aí a gente vem para o nosso cuidado.
escovação adequada das mãos com lavagem, também com clorexidina, colocação de capote estéril, de luvas estéreis da maneira correta, tomando cuidado para a colocação dos campos estéreis também, mantendo aquela região toda bem isolada e bem preparada. Durante todo o procedimento, ter um rigor quanto ao manuseio dos equipamentos, até com o que entra e o que sai da sala de cirurgia, né? Com que se alguém vai entrar e abrir algum material extra, pode acontecer essa contaminação em qualquer momento. Por isso que tem que ser um ambiente rigorosamente vigiado. E por isso que tem gente fora do campo cirúrgico ajudando a gente a ver isso. Senão a gente consegue realmente, é muito fácil contaminar. Então, eu vejo essa questão como muito ela querendo entender se vocês têm essa noção de que para você ter uma asepsia e uma antisepsia correta do ambiente cirúrgico, da cirurgia como um todo, tem que tomar cuidado com o paciente, com a gente e com o ambiente. Alguém pensaria em uma forma diferente de falar isso? Acho que a forma como que o colega colocou foi excelente, parecido com o protocolo de cirurgia segura, e é exatamente o protocolo de cirurgia segura. Existe um protocolo separado, sabe? A segurança, ela inclui você fazer e terminar o procedimento da forma mais asséptica possível. Então, é exatamente isso. E esse daqui é um que o manual de acesso da referência bibliográfica é bem resumido, é bem fácil de ver, assim. Tudo que vocês veem em relação ao manual do Ministério da Saúde, valorizem o que estava ali. Até o que a colega que passou e falou é isso, é uma referência que é sempre bastante válida para a prova. Bota no gabarito. Gabarito, que eu acho que essa já não tem muito mais o que a gente vê. Então, as definições, igual eu falei, a asepsia vai ser tudo que a gente pode ter de cuidado, né, para cuidar aí desse sítio cirúrgico, evitar a infecção. E isso aumenta muito, obviamente, o risco de infecção no paciente. As medidas essenciais entre higienização das mãos e antisepsia cirúrgica. Então, esfregaço cirúrgico com clorexidina 2%, ou a iodopovidina, que eu nem cheguei a usar. A gente usa muito pouco hoje em dia pelo risco de alergia, mas é uma possibilidade, tá? Eles colocaram como justificativa, claro, a redução da carga microbiana, uso correto das barreiras estéreis, então avental, luva, capote, usar máscara. Eu não citei a máscara, mas obviamente, se a gente fala em cima de um campo cirúrgico sem a devida proteção, é uma porta de entrada também para a contaminação. Então, é uma coisa a ser citada. E a manutenção da esterilidade do ambiente operatório. Aí, controle rigoroso de movimento dentro da sala, uso adequado dos materiais, tudo com o devido certificação, né, do que está esterilizado e o que não está. Então, acho que são medidas, assim, que parecem óbvias, mas que a gente tem que dar uma olhadinha, porque quando perguntam para a gente, às vezes foge tudo da cabeça. Alguém tem alguma dúvida em relação a essa parte de quando, como manter, como organizar? Aqui não entrou o protocolo acerto, ele não é em relação exatamente à asepsia e dissepsia cirúrgica. Ele é mais em relação a retorno precoce de alimentação em paciente pós-operatório, que tem a ver também, obviamente, com você evitar a parte infecciosa, que isso faz o paciente ter uma demanda metabólica maior da parte infecciosa, não conseguir se alimentar, mas o protocolo acerto é um protocolo à parte. Tá? Ele é mais em relação à alimentação precoce no pós-operatório. Então, aqui é o protocolo, ele não tem um nome, é o protocolo de segurança do paciente em relação à sepsia e dissepsia, tá bom? Acho que a gente pode ir para a próxima, se ninguém tiver dúvida. Então, a próxima pergunta. Quando a gente percebe, então, essa contaminação do campo durante a cirurgia, o que a gente precisa fazer imediatamente para minimizar o risco do paciente? Ele quer que a gente explique o que a gente tem que fazer e justifique o porquê de cada ação. Que foi mais ou menos até o que já estava na questão anterior. No gabarito ele colocou justificando, apesar de não estar no comando. Então, e aí, gente? Contaminou. Alguém foi abrir um material, esbarrou uma pessoa que estava de fora, ou a gente mesmo mexendo ali, bateu a mão no campo, o que a gente faz? A princípio, a gente tem que pensar que o micro-organismo, ele pode estar em tudo que está em contato. Então, por exemplo, se eu encostei a minha luva num lugar que está contaminado e perceber isso depois de um tempo de cirurgia, eu posso ter encostado a minha mão no meu avental, no campo cirúrgico. Então, a medida mais correta, dependendo da situação, então vamos levar para a situação aqui do caso, que é um paciente
eletivo, sem comorbidade, que é um paciente que, a princípio, ele já não tem um risco aumentado de contaminação, a gente tem que interromper o que está falando, o que está fazendo, falar para todo mundo saber, olha, gente, contaminei a minha luva, vamos parar aqui para eu resolver, ou, gente, contaminei o campo, como é a situação do caso, vamos parar aqui para resolver? Estou em contato com esse campo? O que é o ideal? Eu não vou tirar só aquela bordinha que está claramente infectada e colocar uma nova. O ideal é que você troque todo o aparato, tá? Estéreo, então como se fosse assim, começa tudo de novo, interrompe de onde está, a não ser que seja uma situação emergencial, e você vai preparar de novo aquela pele e recolocar os campos estéreis conforme esperado, tá? É um paciente que está numa situação super grave, a gente está aqui fazendo uma cirurgia de vida ou morte, teve uma contaminação grosseira, eu não vou conseguir fazer tudo isso, então você vai fazer o possível para minimizar que prorrogue aquela contaminação, né? Então é sempre assim, fazer o máximo possível para que não infecte. Em situações em que a contaminação é muito grosseira e o paciente é muito tranquilo, como se fosse numa cirurgia letiva, e aconteceu alguma coisa que, tipo, cara, a gente não vai conseguir controlar essa infecção, vai acontecer no paciente, até se indica, dependendo do tempo cirúrgico que você esteja, que você suspenda o procedimento e reagende, tá? Então, assim, é de responsabilidade de todos que estão envolvidos na cirurgia ter esse cuidado e falar em relação a isso. Deixa eu ver se alguém botou alguma coisa diferente. Antibiótico terapia no pós-operatório como prevenção. Isso é legal, mas eu vou deixar para falar ela no final. Essa daqui eu não vou esquecer de falar, tá? Quando a gente fala dessas medidas imediatas que você pode fazer para controlar e minimizar o risco em relação ao paciente, a gente está falando muito mais em cuidados ainda com o campo, em cuidados de barreira, tá? Quando a gente fala do que vai evitar realmente, de maneira geral, que esse paciente infecte, a gente vai falar de profilaxia pré-operatória. No pós, já vai entrar muitas outras questões que eu acho que não vai caber muito aqui. Mas eu vou falar qual que é o nome do colega que colocou aqui, que não aparece o nome dele, fez essa pergunta. A do antibiótico terapia, você está falando? Deixa eu dar uma olhada aqui. O que aparece aqui para mim? A Valéria. Valéria, tá bom. Valéria, me cobra que a gente vai falar disso daí. Você não vai ficar com essa dúvida, não. Só porque eu acho que ela entra um pouquinho na última questão também. Então, assim, vocês tinham alguma dúvida em relação a isso? Tipo, contaminei, mas assim, tá quase acabando, vamos acabar aqui? Isso não pode acontecer, né? Viu contaminação, uma coisa é isso passar batido, ninguém ter visto, você não vai nem saber que contaminou. Agora, se foi percebido, é exatamente a situação que o casinho passa. Você vai interromper e começar a tentar resolver. Então, quando você detecta uma contaminação, vamos simular a resposta, né? O que você faz de imediatamente para minimizar o risco para o paciente? Interrompe o procedimento, analisa o grau de contaminação e a situação da cirurgia, e aí você define, idealmente, recolocar todos os campos estéreis com preparação da pele, então todo mundo sai, se escova e coloca tudo de novo, tá? E se for uma situação de contaminação muito importante, em que a continuidade da cirurgia pode oferecer risco para o paciente, suspensão da cirurgia com remarcação. E perfeitamente, tudo se registra em prontuário cirúrgico, tudo, tá? E tem justificativa para isso. Se isso está lá como protocolo, inclusive do Ministério da Saúde, como conduta a ser tomada, quer dizer que você tem respaldo em fazer isso, ou seja, em registrar que a cirurgia foi suspensa por conta disso. Isso é importante, tá? Até porque se você não fizer, que você pode ter problemas, tipo, remarquei uma cirurgia, desmarquei, ou teve uma contaminação dentro do campo cirúrgico, eu optei por seguir, e aí quem estava cuidando da sala viu o que aconteceu e registrou de uma outra forma, isso aí dá um problema, assim, que você não consegue nem justificar depois, porque o correto é realmente registrar tudo, tá? Não sei se tem mais algum detalhe, se alguém veria algum outro detalhe aí. Senão a gente pode até ver pelo gabarito. Mas eu acho que é basicamente isso. Então, vai impedir que a contaminação se dissemine, né? Então, você pode interromper e tentar substituir todos os materiais contaminados. Aí, aqui na justificativa, o campo contaminado transfere micro-organismo para o resto da cirurgia, inclusive para o paciente. Então, troca avental, luva, equipamento. A equipe deve resolver toda essa área contaminada
e a desinfecção do ambiente e reposicionamento dos campos estéreis. Do ambiente seria muito mais em relação ao paciente, tá? A gente não vai, tipo, limpar a sala, porque a gente não contamina uma sala inteira, geralmente é em relação ao paciente. E avaliação do grau de contaminação, aquilo que eu falei. É uma cirurgia urgente de risco ou morte. Contaminou, gente? A gente não pode interromper essa cirurgia, nem pode demorar muito tempo. É realmente paciência. Você vai tentar resolver depois as possíveis consequências disso. Agora, é um paciente estável, numa situação eletiva controlada, você pode até suspender a cirurgia dependendo do grau de contaminação que acontecer, tá? Eu acho que essa também é redondinha nesse sentido. Pode ir para a última, Beth. Desculpa. E aí, o que pode acontecer por falta dessa asepsia e antisepsia e que estratégias a gente pode adotar para preveni-las? A Valéria já começou a resposta lá atrás. Então, o que são as possíveis complicações? Infecção de sítio cirúrgico seria a mais simples e esperada dela, né? Tipo, a porta de entrada é a pele, a gente contaminou a pele, não necessariamente tem uma contaminação lá dentro da cavidade. Então, assim, a situação mais grave, acho que é uma infecção realmente intraabdominal, uma infecção sistêmica associada a uma contaminação cirúrgica, né? Um problema mais simples é realmente uma infecção de ferida operatória. E aí, que medidas a gente pode tomar para tentar evitar que isso aconteça? Alguém pensa em mais alguma outra complicação? Tem uma bem grave. Pode acontecer em relação a isso. Eu falei da local e da sistêmica. Tem uma meio que silenciosa, que eu já vi um caso, até bastante difícil em cirurgia, nas provas do INEP, que eu nunca esqueci, porque para mim foi tão difícil a resolução, eu chegar naquele gabarito, e que depois que eu respondi isso, eu sempre considero isso, inclusive, nos meus pacientes de pós-operatório. Que é quando a gente vê paciente que começa a ficar febril no pós-op, você faz às vezes laboratório, não tem uma leucocitose importante, você faz exame de imagem, não tem nada importante, mas esse paciente começa a evoluir com uma gravidade clínica e com sintomas muitas vezes cardiovasculares, tá? A gente está falando da endocardite infecciosa. Então é um evento extremamente raro, mas que pode acontecer quando você tem uma translocação, né, de alguma coisa séptica, de uma bactéria, e que isso pode se alojar e se instalar ali em válvulas cardíacas, ou até em pacientes sem história de troca de válvula, mas pode fazer uma endocardite infecciosa, em casos mais raros até miocardite. Então também isso entra com uma complicação rara, mas bastante grave, associada a procedimento cirúrgico. Pode ser em relação ao procedimento dentário, até em procedimento cirúrgico como um todo. Então, lembrar desse diferencial, tá? Em pacientes que não tem um sítio evidente de infecção. Aquele paciente que se investiga, não acha nada, faz um ecocardiograma, faz um eletro dele para investigar, tá? Endocardite infecciosa também entra. E abscesso, seroma, sim, lá isso aí entra na infecção de ferida, tá? Para mim, essas são as possíveis infecções que a gente pode pensar. Falamos aqui de 3, né, eu acho. A pele, sepse e da endocardite infecciosa. Eu não me lembro de mais nada, que a gente vai bater com gabarito. E como que a gente previne isso, gente? Então, assim, 3 medidas essenciais. Uma delas é o que a gente vem falando até agora, né, de manter esses cuidados em relação ao paciente, em relação ao ambiente e equipe. Aí agora entra o que a Valéria tinha falado. A antibiótico terapia pós-operatória, Valéria, vai depender se eu operei o intestino, se era uma apendicite infectada, se era uma cirurgia letiva que eu não vou precisar dar segmento. A antibiótico terapia pós-operatória não me previne em nada. Mas a pré-operatória, sim, aquela profilaxia pré-anestésica que a gente faz muitas vezes para cirurgias, ela é importante já pensando em deixar circulando no paciente uma dose de antibiótico para caso ele tenha contato ali naquele momento que é em relação ao tempo cirúrgico com algum micro-organismo, ele já tem alguma coisa a postos para combater. Então, por isso que a gente faz, muitas vezes, o mais comum é se fazer a cefazolina de 2 gramas, mais ou menos 30 minutos antes da indução anestésica, para deixar esse paciente como se fosse com antibiótico ali a postos, caso haja uma contaminação. Se for uma cirurgia muito longa, às vezes a gente até repica esse antibiótico.
Então, a profilaxia pré-operatória está dentro dessas estratégias, tá? Então, essa seria uma medida adotada para preveni-la. Não me lembro se do gabarito tinha mais alguma coisa, mas alguém pensa em outra forma de prevenir, além do controle ambiental, do que a gente vai fazer em relação ao paciente, e da profilaxia pré-operatória? Dependendo do caso do paciente e da situação clínica dele prévia ao procedimento, a gente também tem que considerar tudo que pode dificultar, aumentar a chance de infecção. Então, lembrar de controle de glicemia em paciente diabético, em avaliar o uso de medicamentos para manter esse controle de glicemia, evitar outras possíveis complicações, tá? Acho que isso também é importante. Vou colocar o gabarito lá. Beleza. Então entra isso mesmo, infecção do sítio cirúrgico, que seria essa infecção da ferida, né, com secreção purulenta, febre, abscesso, igual o seroma, até, Laís, ele não entra como uma infecção do sítio cirúrgico, tá? O seroma pode acontecer como um processo habitual da cicatrização. Em incisões muito grandes, que deixam um espaço morto maior, a gente pode fazer esse acúmulo de líquido. O seroma infectado vai ser um sinal de infecção. Então, aquela ferida, o seroma que sai pus, que vira pus, ele virou infecção. Mas aquela saída de aguinha clara, aquela aguinha água de carne que a gente fala, né, como se fosse uma carne descongelada ali, isso não configura infecção. Então, esses são termos importantes também da gente corrigindo à medida que eles vão aparecendo aqui, tá? Nem ia falar de seroma, então foi legal você falar que pode ser dúvida de outra pessoa. Então, quando a gente vê seroma, a gente tem que tentar secar aquela ferida, orientar a ordenhar, deixar bem sequinho, trocar curativo mais vezes, para justamente aquilo não virar uma fonte de contaminação. Mas o seroma por si só não é sinal de infecção de ferida. E aí, beleza. A sepse de origem cirúrgica, né, que é aquele paciente que já vai fazer uma disseminação dessa infecção. A endocardite infecciosa, igual eu falei, associada à manipulação. Então, é mais comum nos cardiopatas, óbvio, mas isso pode acontecer sem alguém que tenha um diagnóstico prévio. A pessoa, às vezes, ainda não sabe que tem uma cardiopatia, e passa por uma cirurgia de urgência, por exemplo. Então, uma forma de prevenir entra realmente isso da gente pensar nos antibióticos profiláticos, e eu assumiria ainda isso de observar índices glicêmicos, tudo que pode deixar aquele paciente mais exposto a uma situação de infecção. Então, assim, um paciente que é imunossuprimido, que vai precisar fazer uma cirurgia de urgência, a gente tem um preparo e uma atenção maior, tá bom? Acho que fechou esse. Tem uma mensagem aqui, deixa eu ver. Faria antibiótico pós-procedimento pela possível contaminação? Depende, essa não é uma indicação formal. Se você fez uma cirurgia que já era contaminada, tipo, uma apendicite, abriu a alça, alguma coisa do tipo, você pode considerar fazer. Mas isso não é uma conduta formal. Até porque indica-se isso. Viu que contaminou, você vai parar e tentar interromper aquela contaminação. Se você faz antibiótico pós-operatório para todo mundo, às vezes você vai estar pegando um escopo muito grande de pessoas que não fariam nenhuma infecção de ferida. Até porque lembrar que, por exemplo, se o paciente, numa cirurgia contaminada, ele sai só com uma infecção de ferida, o tratamento inicial de uma infecção de ferida não inclui antibiótico terapia. Então, você fazer uma antibiótico terapia empírica para todos os casos de uma contaminação sem saber se ele vai estar infectado, seria uma conduta errada nesse sentido. É como se você estivesse tratando toda virose com antibiótico, porque ela pode virar bacteriana, sabe? Vamos fazer uma analogia dessa forma. Então, não faria o antibiótico no pós, não. A não ser que fosse uma cirurgia que já pedisse essa antibiótico terapia. Aí, claro, você pode individualizar as situações. Foi uma contaminação maciça, né, massiva ali, clara, em um paciente que eu não podia interromper o procedimento, a gente não pode trocar luva, não pode fazer nada. Aí é outra situação. É um paciente que individualmente você pode considerar, mas para termos de prova, não existe essa indicação formal. Então, cuidado com a indicação do antibiótico no pós, tá bom? Mônica, eu quero fazer só algumas considerações em relação ao comando ali da prova, só para a gente deixar claro como é que escreve ali na redação. Então, Uhum. aqui, ó, na primeira pergunta, ele fala assim: quais são os fundamentos da sepsia e como sua aplicação rigorosa contribui para a redução do risco da infecção?
Então, olha como é que isso é importante. Ele fala do fundamento, o que é a asepsia cirúrgica, né? Então, compreende medidas para evitar a introdução, nananã. E aí ele está dizendo, olha lá, a segunda parte da pergunta, como sua aplicação rigorosa contribui para a redução do risco de infecção, que vem na segunda parte. Ó, se eu não cumprir isso que a gente está falando desses fundamentos da asepsia, o que que vai acontecer, tá? Então, olha como é importante vocês dividirem a pergunta nas duas partes. Então, eu vou responder a primeira parte e vou responder a segunda parte, tá? Muitas das vezes na prova, vocês leem isso como uma coisa toda e acabam esquecendo de responder a segunda parte da pergunta, tá? Isso é super importante. E aí, tem a terceira parte da primeira pergunta, que é citar pelo menos três medidas essenciais, tá? Aí aqui está citando as medidas essenciais. Precisava justificar? Não precisava justificar, tá? Então, tá aqui no gabarito, que foi aquilo até que a Mônica comentou, olha, tá ali a justificativa. O CIT não é preciso justificar, mas fica aqui, a gente manteve no gabarito para que vocês pudessem entender um pouquinho mais dessas medidas, tudo bem? Da segunda pergunta, tomar cuidado com a palavrinha imediata. Ele está falando de ações imediatas. Então, assim, posso citar outros? Não vai fazer a menor diferença o que vocês citarem, mas não pode deixar de citar ações imediatas, tá? Porque é disso que a prova estava pedindo. E aí, a justificativa de cada uma da conduta. Então, como é que a gente redigiu aqui? Eu estou falando da ação e na sequência justificativa. Precisa ser assim obrigatoriamente? Não. Lembra que até a Mônica comentou? Não tem um modelo padrão, olha, vai ser sempre assim. Tem que ser aquele que se encaixe ali dentro da sua maneira de escrever. Mas a gente aqui está dando uma sugestão para que você organize a maneira de você redigir sem esquecer. Na hora do nervosismo, a gente acaba só citando e deixa de justificar, e era uma coisa, uma condição importante da alternativa, tá bom? E na terceira, ele fala o quê? Quais são as possíveis complicações infecciosas associadas a falhas na asepsia? O que que acontece muitas vezes quando a gente faz o recurso? Vocês colocam as possíveis complicações de uma maneira genérica, mas não é assim. Ela tem que estar associada à falha na asepsia. Era isso que ele queria saber. E a segunda coisa é, quais estratégias eu faço para prevenir? Prevenir o quê? Cada uma dessas possíveis complicações. Por isso é que na resposta tá lá, gente, a complicação e já vem a prevenção, tá? Ele colocou aqui uma manifestação, mas que, né, ele separou ali só para ficar mais didático, tá, gente? Para vocês saberem. Mas eu tenho que colocar prevenção e fica mais organizado se você colocar junto com a própria complicação. Tudo bem? Vocês entenderam a maneira de redigir para garantir a pontuação integral? Mônica, você quer fazer alguma consideração em relação à redação, ao Não, entendimento acho que dos a comandos? redação, eu não pontuei muito quando eu fui falando, eu fui meio que já falando e dando a resposta. Eu acho que é bom a gente pontuar mesmo, até para entender onde é que você enquadra cada coisa e entender isso, que até a forma com que eu apresento aqui, às vezes não é exatamente como está disposta no gabarito, mas é uma forma de você também responder de acordo com como é mais claro o raciocínio para mim, no caso. Então, por exemplo, quando eu estou falando de complicação, quais podem acontecer e o porquê que isso pode acontecer, às vezes eu já vou falando meio que junto, né? A complicação vai ser a infecção de sítio cirúrgico porque teve uma exposição maior de bactérias naquele sítio. Então, e aí se isso prorroga ou se é mais importante, pode fazer uma sepsia, e como que a gente evita? Então, assim, às vezes a gente pode fazer de forma diferente. Eu vi que, na verdade, agora eu ia puxar para uma questão aqui no chat, que a colega perguntou, se não era diferente, direcionado para o caso. Isso é interessante. Muitas vezes o caso pode aparecer como uma apresentação do conteúdo, tipo, do tema, né? Tipo, ele contou aqui uma historinha, porque ele vai te fazer perguntas em relação à asepsia e antissepsia.
em nenhum momento das respostas aqui desse caso, das perguntas nesse caso, ele direciona exatamente para esse caso. Ele dá o caso como um modelo, mas ele quer saber em relação à sepsia, antisepsia cirúrgica, contaminação de sítio cirúrgico, enfim, a quais as medidas que você toma. Então, prestar atenção nisso, porque às vezes você fala assim, nesse caso, vamos dizer que era uma situação que fosse um outro caso falando de uma cirurgia realmente contaminada e que você teria que seguir fazendo o antibiótico. Você estaria direcionando essa conduta para aquele caso. Mas e se a pergunta falou, neste caso, você trataria, quais as medidas que você tomaria, entendeu? Ou falou de uma forma genérica, igual fala aqui, quais são as possíveis complicações infecciosas associadas à falha de asepsia, estratégias e como preveni-las. Então, é claro que você pode citar, e eu falei isso na semana passada, cita o que tem no caso, porque por raciocínio lógico, às vezes isso vai te ajudar, e aí você complementa com outras mais gerais e que cabem àquela pergunta, mas não se fixem somente no caso, a não ser que esteja no comando falando assim, em relação a este caso, em relação a esta situação, como você resolveria a asepsia nesse caso? Porque ele até coloca, nessa segunda questão, ele coloca também de uma maneira genética. Ao detectar uma infecção, como você conduziria? Então, ele não volta para a situação do caso. Ele usou a questão, né, o caso, ele só para apresentar um tema. Então, às vezes, isso pode acontecer. Fantástico. Então, assim, olha só, quando a gente estiver fazendo na semana que vem a correção de uma das respostas de vocês, a gente vai fazer exatamente com esse objetivo, né? Então, a primeira coisa é, vamos falar da parte técnica, depois a gente vai destrinchar os comandos, que é falar do foco na tarefa aqui. Então, assim, o que que ele está pedindo? Ele está pedindo isso daqui. Você respondeu? Então, você ganha pontuação integral. Poxa, respondi só metade. Vai receber só a metade. Então, essa é o grande pulo do gato para você conseguir pontuação integral ali na discursiva. Tudo bem, gente? Dúvidas aqui? Podemos seguir? Beth, uma Oi? dica que eu fazia, eu sempre sublinhava as palavras de comando, né? Tipo, cite, explique, justifique. E quando tinha mais de uma pergunta dentro da mesma pergunta, eu botava, aí eu botava o número umzinho e circulava. Aí eu via a segunda, dois, circulava, três, circulava. Aí eu já sabia que eu tinha que prestar atenção, tipo, 3 vezes para as 3 perguntas e responder. Porque eles não querem que você encha a linguiça, mas eles querem que você responda completinho o que eles perguntaram. É só. Fantástica ideia. Perfeito. A gente aqui, Janine, inclusive, está usando a questão do sublinhar, né? Por exemplo, na aula de GO, é uma coisa que a Natália faz isso bastante, né? Sublinha aquilo que dá destaque. Ontem a Carminha também falou: olha, gente, o que que isso quer dizer? O que que eu entendo do caso? Então, vale muito a pena você destrinchar isso, e essa ideia da Janina foi fantástico. Então, eu tenho, na primeira, quais são os fundamentos da sepsia cirúrgica? Como aplica isso, né? Qual é a aplicação rigorosa? Dois. Cite pelo menos três, entendeu? Ótima ideia. Também é mais uma dica para vocês não esquecerem de responder tudo, né? Ainda mais que você tá nervoso, né, no dia É da isso prova. aí. Aí você lê Uhum. tudo meio que junto, como se fosse uma coisa só. É isso E se aí, ficar muito nervoso, esquece. vai no banheiro, lava o rosto e volta. Eu fui no banheiro mais 4 vezes, fiquei até amiga do povo do banheiro. É. Não, e vocês têm 40 minutos, em média, ali, por caso, por Sobra discursiva. tempo à tarde. Entende? Então é bom dar tempo de vocês inspirarem, né? Não precisa fazer correndo e cuidado com as respostas rasas, né? É isso que a gente está falando. Uma coisa é encher linguiça, outra coisa é não responder o que a pergunta está pedindo. Então, bem Eu tenho até um interessante. exemplo que depois eu te passo, Beth, se você quiser, mas na Quer. minha prova tinha uma pergunta sobre asma grave, e o paciente já tinham feito já tinham dado medicação e tudo nele, para ele, só que aí perguntava quais são os próximos procedimentos que você pode tomar, com esse paciente. E eu lembro que eu coloquei assim: internar o paciente.
Coloquei administrar sulfato de magnésio, pedir um laboratório do paciente e pedir uma radiografia de frente e perfil. Me deram 0 na questão. Óbvio, assim, eu poderia ter pedido com recurso e tudo mais, eu acredito que eu ganharia alguma coisa, mas qual era o gabarito? Era internar o paciente em UTI. Eu não coloquei em UTI, eles me zeraram a questão. Era administrar sulfato de magnésio endovenoso. Eu não coloquei o endovenoso. E na radiografia e no laboratório, como não são procedimentos padrões, eles, mesmo sem estar escrito justifique, eles queriam que você, porque isso não é padrão, que você justificasse que seria para descartar uma infecção secundária. Então, assim, obviamente, se eu entrasse com recurso, eu acho que eles me dariam a metade, mas assim, me deram 0 numa resposta que estava tudo certo, entendeu? Então, assim, prestar bem atenção nesse UTI, endovenoso, que eu sempre falo isso para quem vai fazer a primeira fase, que foi uma sacanagem, assim, né? Mas tudo bem. Janina, qual era o comando? Eram quais? Ou CIT? Eram quais? 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 Lembra que eu falo para vocês sempre aqui que quando é quais a gente deve justificar? Esse exemplo da Janina prova isso. Se é cite, é cite. Eu vou só citar. Ok. Quais, na maioria das vezes, eles pedem justificativa e não adianta entrar com recurso porque eles indeferem, na maioria das vezes. Poderia ganhar um meio certo? Poderia, mas aí eu vou depender do recurso. Então é por isso que a gente está falando. O comando é quais justifique. Justifique e seja sempre completo no raciocínio. Lembra que vocês estão falando com um especialista, é o cara, é um especialista que está lá do outro lado, é ele que vai avaliar a tua resposta e tem que ser em termos técnicos completos, né? Então, isso a gente fala sempre para não acontecer. Esse exemplo acho que foi super bem ilustrado aí que a Janina trouxe para a gente. Perfeito, Janina. Depois você me passa, porque eu acho legal mostrar para eles um exemplo assim real, né, para entender. Então, bora lá. Vamos lá para 174, Mônica, tá contigo.